Aí prisma. Eu coloquei o prisma oblíquo, que ele é um pouco. Ele dá, é um pouco tombadinho, mas só para, né, pra eu entender que a gente não vai ser alvo no nosso estudo, não, tá? A gente vai ver muito prisma reto e prisma regular. Tá? O que seria o prisma reto? É esse cara aqui. Né? É que você tem um ângulo aqui, ó, de 90 entre, né, as arestas aqui. Tá? A aresta de uma face lateral com a aresta de uma face, né, da base, por exemplo. Tá? Outra coisa interessante do prisma é que eu tenho duas bases. Ó, eu tenho, que a gente chama de base. Professor, aquela parte de cima a gente chama de base? Sim. A gente fala que tem duas bases, tá? Base, tá? Superior, tá? E aqui a base inferior. Tá? E elas são iguais, tá? No meu prisma reto, elas são iguais, tá bom? E perceba que as faces laterais vão ser retangulares, né? Eu já tenho que entender essa lógica, tá bom? Qual a diferença para o prisma regular? A, a diferença do prisma reto para o prisma regular, a gente vai ter a mesma ideia aqui do ângulo de 90, tá? Só que a única diferença é que todas as faces laterais, nesse caso aqui, as faces laterais do prisma reto não são necessariamente iguais, não são. Tá? Por exemplo, essa face aqui, ó, perceba, é diferente dessa daqui que está de frente para a gente. São retângulos diferentes. Aqui, tá? Todas as faces laterais são iguais. Se liga. Todas as faces laterais, ó, faces laterais tá, são iguais. Grava isso daqui. Faces laterais são iguais, beleza? Todas, tá? Aqui, obviamente, que tá fora de escala, você deve estar percebendo, pô, mas professor, eu tô vendo aqui, essa daqui é menor que essa aqui que tá de frente pra gente. É porque ela tá na lateral, tá? Mas tem que ser igual porque essa figura de baixo aí que vem, né? A cereja do bolo do prisma regular. Essas bases aqui, ó, tá? São polígonos regulares. A gente estudou lá em plana, tá? As bases, né? São polígonos regulares. Quando eu vou botar só base, você entende as duas bases, né? Base é um polígono regular. Tá bom? Essa é a grande diferença de um prisma regular para um prisma reto. Tudo bem? Aí a gente começa a ver os três, né, tipos. Isso daqui, ó, vai cair em 99%, tá? Das provas. Não digo nem só militar, não. Todo concurso pede essas três aqui. Né? Um prisma regular de base triangular, quadrangular ou hexagonal. Bom, se a gente está falando de prisma regular, tu entendeu que a base é um polígono regular, então se eu estou falando de base triangular, eu estou falando aqui de a base cujo triângulo aqui é um triângulo equilátero, né? A base é um triângulo equilátero, esse carinha aqui. Né? Triângulo, né? Triângulo equilátero. Triângulo equilátero, tá? As bases. Tudo bem? Aí aqui, aí só lembrando, né? O triângulo equilátero, né? A área da base, tá? A gente vai chamar assim, ó, AB, área da base, é L2, né? Raiz de 3 sobre 4. Tá bom? A área da base é a área de um triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? E por que a gente vai precisar disso? Porque agora a gente vai ver três situações, né? As três figuras. Que vai ser volume, área lateral e área total. Tá? Volume, área lateral e área total. Volume. Volume. Fácil, tá? É a área da base. Tudo bem? A área da base vezes a altura do meu
prisma, tá bom? Vou botar aqui, ó, esse carinha aqui, AB, a área da base. Tá? H, altura. Tudo bem? Então, ó, isso daqui é importante. Volume, área da base vezes altura, tá? Área lateral. Área lateral é a área dessas faces aqui. Aí o que eu vou fazer? Bom, vou chamar de AL, tá? Área lateral, AL. Perceba. Eu entendo, né, AL aqui vai ser... Eu olho para a base. A base não tem 3 arestas, então eu vou botar 3 vezes. Simples assim, 3 vezes. Eu vou olhar aqui, a face vai ser sempre um retângulo, tá? E como a gente está tratando de prisma regular, esse retângulo é igual. Então é 3 vezes, prof, a área de um retângulo. Isso. Retângulo. Aí tem livro que mete fórmula, aí bota cheio de letra. Galera, eu quero que tu entenda a raiz dessa parada aqui. Tu entendeu a lógica, acabou. Tu não vai gravar nunca mais fórmula, tu vai entender essa bagaça aqui, tá? Área lateral. Bom, eu olho para base, tem quantas arestas? 3. Pô, tem 5, tem 7. Aqui no caso 3, 3 vezes. E a área de um retângulo. Aí óbvio que vai ter as, né? Cada figura, cada retângulo vai ter suas dimensões. Aí tu vai só jogar aqui, acabou. E área total. Vou chamar de AT. Cara, área total, você já entendeu a lógica, né? Vai ser a área lateral, mas está faltando as duas bases, né? O topo e a base, né? Que a gente chama de base, as duas. Então, mais 2 vezes, olha só que maneiro, 2 vezes, eu chamei de ABzinho, a área da base. É isso aqui. Também não precisa ficar gravando fórmula, cara. É só tu entender a lógica da parada. Acabou. Tu tem área total de qualquer... Te digo mais, tá? Área total de qualquer prisma, tá? Vai ser isso. Área lateral mais 2 vezes a área, né, da base. Essa parada aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó. Área total dessa, né, dessa figura aqui agora, de uma base quadrangular, um prisma regular, né, cuja base aqui é quadrangular. Olha só que maneiro. Área total vai ser área lateral mais 2 vezes a área da base. Aí só que aqui você tem que só tomar cuidado, porque você tem, né, 4 vezes, né, aqui a área lateral, tá? Vai ser 4 vezes, ó. Eu olho para minha, né, lembra que eu falei, ó, olha para minha base aqui. Ah, tem 4 arestas, prof, 4 vezes, tá bom? E aí digamos que eu tenho aqui, ó, aqui é L o lado e aqui, ó, é altura, vou chamar de H, tá? A altura desse meu prisma. Perceba que eu botei as duas, né, arestas, essa e essa grandona aqui, tá? Uma eu chamei de Lzinha, a outra de H. Então, perceba que vai ser 4 vezes, ó, L vezes H. Por que L vezes H, prof? Porque L vezes H é a área, né, de um retângulo desse aqui. Eu quero 4 vezes, né? Porque a gente está falando da área total. E o volume, adivinha? Mesma coisa. Área da base vezes altura. O que vai mudar dessa daqui, da base triangular para a base quadrangular? Porque aqui a área da base é um triângulo equilátero. Aqui a área da base é um quadrado.
Acabou. E a altura, obviamente, cada figura vai ter a sua altura, tal, suas dimensões. Tá bom? É isso, tá? Então a gente vai ter sempre três coisas, né, de um prisma para a gente analisar: volume, área lateral e área total. Volume, área lateral e área total. Aí, claro, né, você já entendeu que você vai ter que safar também a plana. É muito importante você saber, né, a geoplana, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Volume, tá? Vai ser a área da base vezes a altura. A área lateral vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, opa, 6 vezes, prof. A área, né, do meu, que também vamos chamar aqui, ó. Vamos chamar aqui de L. E aqui eu tenho a minha altura, ó. 6 vezes L vezes H. 6 vezes a área de um retângulo desse. E a área total? Mesma ideia. Área lateral mais 2 vezes a área da base. Você entende que só vai mudar, né, as figuras. Prof, a área da base aqui, nesse caso aqui, a área da base vai ser o quanto, né? A gente está falando da base de um hexágono. Lembra lá na plana que o hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então eu pego a área, né, de um triângulo equilátero, L2 raiz 3 sobre 4, e multiplico por 6. Tá aqui também sem gravar fórmula, né? Só entendendo a lógica. Tudo bem, meu povo?